Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul desta sexta-feira. Eu já estou aqui com a convidada especial, a juíza Lilian Astrid Ritter, ela que é responsável pela segunda vara crime e também segunda vara civil, está acumulando as funções, né, doutora? Uma boa tarde. Seja muito bem-vinda ao NT Sul de hoje. Eu que agradeço o convite, né? Sempre uma satisfação estar aqui. É sempre agradável trazer as informações e também a gente sempre agrega conhecimento e recebe conhecimento de vocês, porque todas as indagações nos fazem repensar as coisas, né? Nós estamos sempre evoluindo. Que bom! Então, hoje que a gente vem para falar sobre o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou nesta semana 32 anos. Ele que acaba sendo, né, fundamental aí para a proteção das crianças, dos adolescentes, mas também da família como um todo, né, doutora? Perfeito, é uma preocupação, né? Também envolve os pais, né, que são os principais atores dessa proteção, é a família. É a proteção do núcleo familiar que a gente não chama muito só família, porque o núcleo familiar ele envolve os pais, os avós, os tios, a rede de amigos, a escola, então é uma rede muito grande. E nesses 32 anos, assim, o que eu posso dizer, a gente está em constante evolução, é uma lei muito boa, muito reconhecida até internacionalmente, que o Brasil tem essa lei. Só que às vezes a gente tem uma lei e é difícil de colocar em prática, né? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ela não era reconhecida como sujeito de direitos. E hoje ela é focada e vista como alguém que tem direitos, né? Principalmente, o que acontecia? As famílias iam tendo filhos, vários filhos, as crianças iam trabalhando como adultos, não tinha questão da obrigatoriedade da proteção de ir na escola, de ser alfabetizado. Então, às vezes, a criança era tratada assim como adulto. Ela, claro que pode fazer pequenos serviços domésticos, até como aprendizado, como uma questão pedagógica, mas o trabalho infantil é algo que é combatido até hoje. Então, isso mesmo com o Estatuto, 32 anos de Estatuto, a gente ainda vê situações como essas, como a gente tem visto nos últimos 2 anos, né? Porque infelizmente os números ali de evasão escolar, a própria vacinação, o direito de ir para a escola, ou mesmo o trabalho infantil, os números cresceram de maneira assustadora por conta disso, né? A distância da escola, o ensino remoto, muitas vezes fez com que os professores, os monitores, diretores, que acabam contribuindo com vocês neste trabalho de denúncia, acabou ficando mais difícil. E isso tudo está vindo à tona agora, né, doutora? Exatamente. É que com a pandemia houve uma quebra de ritmo. A gente estava num ritmo e teve que simplesmente black down, né? Parar tudo. E essa quebra de ritmo nos fez retroceder em algumas coisas e nos fez crescer em outras, né? Tanto é que hoje, só para dar um exemplo, o nosso acervo no fórum é todo virtual. Nós não trabalhamos mais com processo físico, nós trabalhamos com processo virtual que agiliza muito mais o nosso trabalho de atendimento de todas as áreas. Então, houve avanços e houve retrocesso, e agora nós temos que correr atrás, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que continuar lutando para que o ECA daqui a 60 anos ainda esteja realmente implantado. Porque uma coisa é a lei escrita lá, a palavra, e outra vez, e a prática. Isso está acontecendo de verdade nesse lugar, e cada lugar é diferente do outro, né? Então é uma eterna luta pelos direitos da criança e do adolescente. Porque uma criança e um adolescente, um bebê, né, uma grávida, como tu tá agora, linda, o pré-natal, essa criança já vai nascer mais saudável. Se é cuidado na infância com todas as vacinas, com toda a alimentação que ela precisa ter, ela já vai aprender melhor na escola. Então, são cuidados para quê? Para que a gente tenha um adulto saudável, mais inteligente, mais sensível, mais amoroso, menos violento, né? Porque também é uma coisa assim que a criança era surrada antigamente.
né? E os serviços, eles estão disponíveis, são de graça e cada vez mais próximos da população. As próprias vacinas, as unidades de saúde, Cachoeira do Sul tem cada vez mais postos de saúde, as vacinas para gestante, como a senhora falou, depois para os pequenos. Sim. E isso tudo agora muitos estão deixando de lado, até porque a gente acompanha os números. É por isso que a rede, às vezes, tem que o conselho tutelar, o nosso assistente social tem que ir lá, ou às vezes a gente faz uma audiência para divertir, né? Porque as pessoas têm meio que, às vezes, assim, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, mas tem coisas que são prioridade e a gente tem que conseguir organizar as coisas que você vai trabalhar e ainda vai cuidar do seu filho. Tem as creches também que auxiliaram muito as mães, mas são coisas que a gente tem que anotar. O que é mais prioritário? Isso eu tenho que fazer. Antes, eu vou ter que achar um tempo para fazer isso, dar vacina no meu filho, levar meu filho na escola, buscar da escola, dá trabalho, dá, mas daí tem a rede de família que pode ajudar, né? E não é só levar e buscar na escola. Eu sempre digo assim, tem crianças que precisam de um acompanhamento familiar na questão de fazer as tarefas, os temas de casa, estudar para as provas, né? E a própria alimentação, o ECA também, né? A questão agora que, infelizmente, o número de famílias desempregadas, passando necessidade financeira, faz com que muitas dessas crianças e adolescentes fiquem sem o alimento. Isso aí é a questão. Agora se fala muito da fome, né? Que vai aumentar a fome no planeta. A gente tem que partir para uma nova mentalidade, não só a mentalidade da questão de sustentar o planeta. Nós temos que cuidar da nossa casa planetária e, ao mesmo tempo, nós temos que cuidar da natureza, né, das florestas, dos animais e do ser humano. É inadmissível que não se tenha pomares para uma alimentação para as escolas, né? Hortas comunitárias. Terra não falta no Brasil, ninguém vai me dizer que falta, né? Falta consciência e de a gente partir para essa questão assim de uma alimentação mais saudável, menos industrializada. Então, é um esforço comunitário, não tem por que a gente ter fome, é só a gente plantar mais. Mas eu vou plantar essa árvore, eu não vou comer, não vou ver os frutos. Vai ver sim, vai, porque rapidinho já está dando, né? Uma fruta e coisa. A criança, ela não nasceu para ser um instrumento de trabalho, né? Ela nasceu para brincar, para ser criativa, para interagir com a natureza, com os animais. Ela nasceu para ter uma vida saudável, para comer fruta, comer fartura, né? Para ter uma mesa farta. Ela nasceu para estudar, para ser alegre. E aí, toda vez que foge disso, quem está acompanhando a gente agora deve fazer o quê, doutora? Buscar ajuda no conselho tutelar, os CRAS, tem o CREAS também na questão da violência. E isso pode ser, dever de um familiar, de alguém próximo, daqui a pouco um vizinho, um professor, como a gente falou aqui. As escolas são parceiras incríveis nossas, às vezes até eles sofrem, têm medo, né? Porque depois sofrem represálias por denunciar, às vezes, uma criança maltratada, cheia de roxo, ferida, batida. Mas eu vou dizer, as escolas são parceiras da rede, são as primeiras que detectam essas coisas, essas anomalias de violência, de falta de alimento, de crianças maltratadas, infelizes, tristes, que ficam num canto, né? Então, eu agradeço muito às professoras, às diretoras das escolas, que a infância e juventude é movida, graças também muito ao trabalho das professoras, que são verdadeiras heroínas. Tem que ser a mãe lá que ensina, que ajuda, que compreende, e às vezes tem que denunciar para o setor público, para essas crianças terem um atendimento verdadeiro, né? E claro que os pais e as mães também precisam aprender, né? Às vezes é a ignorância de não saber quais são os direitos da criança e do adolescente. Não é só colocar um filho no mundo, né? Irresponsavelmente, às vezes nem planejado, nem desejado, não faz pré-natal, não faz nada, ainda fica usando droga durante a gestação, em casos mais drásticos, né? Então, tudo isso tem que ser denunciado e a criança precisa ser protegida ao ponto de, às vezes, os pais terem que ser destituídos do poder familiar. Essas crianças vão para adoção ou vão para outros, para família extensa, para parentes que têm mais condições e mais consciência de cuidarem das nossas crianças.
que esse é plantar uma semente para o futuro e que a gente sempre está fazendo. E é um trabalho necessário para muitas vezes não acontecer o pior. Como a gente... Exatamente, o trabalho preventivo, eu acho que a gente tem que ter consciência que a gente não tem que esperar o pior. E ao mesmo tempo a gente também tem que deixar de ser ingênuo, né? Achar que está tudo bem, não está tudo bem, não. Os próprios casos de estupro que a gente teve recentemente, né? Sempre nós estamos fazendo depoimento especial de crianças que realmente contam que foram abusadas. Então é uma coisa assim que continua acontecendo absurdos, né? Não dá para fechar os olhos. Não, a gente não pode ser ingênuo. Claro que não vou assim sair condenando e acusando, né? Mas onde há uma suspeita é melhor a gente averiguar do que deixar passar, né? Porque às vezes são anos de uma criança sendo abusada. Quando ela completa 18 anos, ela vem contar. Que daí ela acha que com 18 anos ela vai ter um pouco mais de ajuda, de cuidado. Olha só. Então a própria criança e adolescente também tem que saber dos seus direitos. Né? Às vezes, meu filho está muito, né? Diz que tem os direitos, tem o ECA, tem o Conselho Tutelar, mas tem mesmo. Eles também têm que saber que eles têm direitos né? Acho que até essa questão da escola também tem que ser ensinado para as crianças da infância e juventude. Essa parte aí, para eles saberem que eles têm o estatuto deles. Né? Isso foi uma grande vitória, uma grande evolução, mas que ainda nós estamos lutando pela consciência das pessoas nesse sentido e de que isso nunca vai parar. Nós vamos ter que estar sempre evoluindo. Exatamente. Sempre. Bom, doutora, a gente teria assunto aqui para a tarde toda, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, terminou. Agradeço a tua participação aqui, agradeço todos os esclarecimentos e o serviço também prestado à comunidade, às crianças, aos adolescentes aqui em Cachoeira do Sul. Eu que agradeço e posso dizer que eu sou muito feliz trabalhando com a infância e juventude, também com a violência doméstica, da questão da Lei Maria da Penha. Também a gente precisa proteger a mãe para o filho também estar bem, né? Então eu sou muito grata à Cachoeira, sempre fui muito bem acolhida aqui, já faz uns 20 anos que eu trabalho aqui nessa cidade. E posso dizer que sou muito feliz por estar aqui em Cachoeira e trabalhando na infância e juventude e na violência doméstica, que eu amo de paixão trabalhar nessa área. Tá bem, brigadão. E mais uma vez, como eu falei, obrigada pelo serviço prestado. Daniel, conversei com a juíza Lilian Ritter, ela, né, que falou aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses 32 anos aí que foram comemorados nesta semana. Eu volto com você.